Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos em mais um culto para prestarmos louvores e engrandecimento ao nome do Senhor. Eu convido que neste momento você, de onde estiver, que você possa estar declarando conosco que grandes coisas estão por vir. Creia que grandes coisas o Senhor vai realizar em sua casa, em sua vida. E tenha em mente que não há ninguém como o nosso Deus. Ele é o único. Então cante conosco neste momento. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz nesse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso
você possa crer que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Que você possa crer que o melhor de Deus está por vir. Não desanime, não pense que tudo acabou, mas pelo contrário, é um começo, o começo do Senhor em nossas vidas. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica neste momento, lá em Salmos, capítulo 50, versículo 23, ele diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Que neste momento você declare conosco: aleluia, Deus, eu quero te amar, eu quero tocar o seu coração e me derramar aos seus pés. Que neste momento você, da onde estiver, você possa verdadeiramente se derramar na presença do Senhor, deixá-lo inundar o seu coração com a sua presença e verdadeiramente sentir o Espírito Santo dele falar grandemente ao seu coração. Te amar, tocar o seu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te junto com os anjos cantarei, tu és santo.
Senhor, neste momento receba, ó Pai, os nossos louvores. Receba, ó Pai, a nossa adoração neste momento. Declaramos, ó Pai, aleluia, o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção diária. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem colocado as Suas mãos sobre as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti pelo Teu agir. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor é um Deus de promessas. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor não é homem para que minta. Se o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Obrigado, ó Pai, por ser esse Deus tão maravilhoso para conosco. Neste momento, ó Pai, estamos reunidos em nossas casas, ó Pai, com o intuito, ó Pai, de derramar a Tua presença sobre os nossos lares. Obrigado, ó Pai, por não desamparar os seus. Olha, ó Pai, dentro de nós e vê se há algo que não seja do seu agrado. Coloque em nós, ó Pai, um espírito fervoroso, um espírito disposto a Te servir, um espírito, ó Pai, seguro diante de Ti, um espírito reto, ó Pai. Renova os nossos corações, renova as nossas mentes, renova o cansado, ó Pai, e oprimido neste momento. Que o Teu amor, ó Pai, possa ir de encontro a cada um de nós e inundar as nossas vidas. Que todos os dias nós possamos crer e entender que grandes coisas o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que nós não venhamos nos apavorar, que nós não venhamos achar que é o fim, porque o Senhor está no controle de tudo e o Seu melhor está por vir sobre as nossas vidas. Nós cremos em Ti, cremos no Teu amor. Muito obrigado pela Sua presença. Receba neste momento, ó Pai, os nossos louvores e a Ti declaramos não somente hoje, mas todos os dias. Aleluia ao Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, versos de 8 a 10. Vai ser o texto que nós vamos ler para esse momento de reflexão bíblica, que você esteja abrindo o seu coração para que ouça a voz do Espírito Santo lhe falar nesse momento. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Nós queremos falar a respeito da obra, da graça de Deus sobre as nossas vidas. O mundo que nós vivemos está cada vez mais complicado de se viver. No entanto, ninguém deseja deixar de viver, por mais complicado que as coisas pareçam estar. É como escreveu o romancista Charles Dickens. Ele escreveu dizendo: estamos vivendo os melhores momentos e estamos vivendo os piores momentos. Podemos estar vivendo os melhores tempos de nossas vidas exatamente agora, se olharmos para a imensidão de Deus sobre as nossas vidas. Se nós olharmos para a sua bondade infinita, se compararmos, se olharmos para o seu amor incomparável. Essas coisas são coisas realmente extraordinárias. Isso nos faz olhar para o mundo científico e dizer: esse também é o melhor momento da nossa história. Nunca se avançou tanto na área da ciência. Pesquisadores descobrem a cada dia uma forma de facilitar mais ainda a vida humana, desde os apetrechos para facilitar a vida no trabalho, na cozinha, ou no colégio, ou em qualquer lugar que nós estejamos. Até a evolução do microchip, que torna os celulares e micros ainda mais rápido para a nossa utilização. De certo, a ciência tem vivido o seu melhor momento. No mundo da medicina não poderia ser diferente.
Nos últimos 100 anos, nunca se fez tantas descobertas em favor da saúde. Inventou-se o raio-x, produziu-se a vacina contra a malária, também contra a penicilina, também o sarampo, assim como a insulina e tantas outras. Tudo isso foi responsável por salvar muitas vidas e por isso podemos dizer que a medicina tem vivido o seu melhor momento. No campo da educação, podemos ter o mesmo sintoma. Hoje, muitas pessoas têm acesso aos estudos. Muitos podem completá-los sem sequer saírem de suas casas. Acessos remotos têm garantido o ensino, a educação à distância. A informação tem estado disponível para todos. Por isso, eu posso também concluir que a educação tem vivido os seus melhores momentos. No entanto, pode-se ver aqui também um enorme paradoxo em relação a essas coisas. Pois, apesar de vermos em tudo aquilo que falamos, que estamos vivendo o seu melhor tempo, o seu melhor momento, ao mesmo instante parece que estamos vivendo o seu pior momento. Se olharmos novamente para a medicina, apesar de tanto esforço em se salvar vidas nos últimos dias, ainda não encontramos uma solução para o momento atual que estamos. E por essa razão, é provável que nós estejamos vivendo o pior momento do campo da medicina. Se olharmos para a economia do mundo, teremos também as inúmeras preocupações vindo pela frente. Desemprego que já chegou em várias pessoas, os salários cortados, a recessão econômica, e tudo isso então nos faz pensar que estamos vivendo o pior dos momentos em nossas vidas. E se nos determos na política, então, nem poderíamos imaginar onde tudo isso vai nos levar, senão ao pior momento da nossa história. Mas apesar de todo esse paradigma entre nossos melhores e os nossos piores momentos que estamos vivendo, não há um tempo melhor do que este para entendermos como a graça de Deus atua em um coração aberto para o Senhor. Efésios capítulo 2 dá a impressão de estarmos bem no centro desse paradoxo em se tratando da vida espiritual. O capítulo começa de uma maneira muito difícil para a maioria de nós. O verso 1 e 2 dizem que eles estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Mas logo depois, no versículo 5, afirma que Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Se voltarmos um pouco ainda ao verso 3, leremos: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamento que nós temos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Porém, no versos 6 e 7 estão escritos que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Os piores dias se confrontam aqui com os melhores dias. As piores coisas contra as melhores coisas. E o que fica entre uma coisa e outra? Fica exatamente a obra da graça de Deus na vida de todos nós. E essa é uma tremenda explicação que o apóstolo Paulo usa como ferramenta
para a compreensão daquilo que Deus deseja fazer na vida de homens e na vida de mulheres que vivem os seus piores dias, desejando que os seus melhores dias cheguem logo. E o que Paulo nos ensina a respeito da obra da graça de Deus em nós, é que a graça de Deus em nós é um ato exclusivo do Senhor. O versículo 8 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, vem de Deus, é dom de Deus. Alguém já disse que a pessoa só consegue ensinar o que de fato já aprendeu na vida. E em matéria de graça, Paulo sabia exatamente do que se tratava. Ele havia sido um homem mau, embora ao mesmo tempo um homem religioso. Aquilo que é impossível de se misturar estava presente mesmo assim no mesmo homem. Ele, quem sabe, tenha sido aquele tipo de pessoa que ninguém espera que fizesse o que de fato fez. Alguém que buscava ser uma pessoa disciplinada em sua busca por Deus. Era alguém que estudava muito a respeito da lei do Senhor, mas a entendia somente com a sua mente e não com o seu coração. Ele participava dos rituais judaicos, mas sem se encontrar com o principal. Guardava-se de praticar as coisas que achava errado, mas ao mesmo tempo não admitia estar errado em qualquer uma dessas coisas. Amava a si como pensava que amava a Deus, mas não amava ao próximo como a si mesmo. Até o dia em que ele se encontrou com a graça de Deus. Nada a fez para merecer, mesmo assim a recebeu. Ninguém, na verdade, merece a graça de Deus, mas todos precisam dela. Por isso, ali estava um homem que conheceu o efeito da graça de Deus em sua vida de uma forma muito especial, e agora ensina abertamente a todos, a fim de que também todos venham a conhecê-la, inclusive eu e você. O verso a chama de o dom de Deus. Uma virtude que Deus concede a quem Ele desejar. Nenhum homem jamais a terá, a não ser que venha das mãos de Deus. E não há qualquer tipo de cobrança por isso. Pelo contrário, a graça paga qualquer dívida que tenhamos com o Senhor. Assim, Paulo, depois de ter andado por tantos caminhos perigosos e duvidosos, agora está diante da graça de Deus, da graça do Senhor. E o Senhor disposto está de apagar cada caminho errado por onde ele resolveu equivocadamente andar. Tudo isso por conta da tremenda, da enorme graça sobre ele. Graça esta que, como falei, é um ato exclusivo do amor de Deus por cada um de nós. Mas Paulo também nos ensina que nada que façamos nos torna merecedores desta graça. O versículo diz assim, o versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Lembre que pela graça sois salvos. Então ele complementa dizendo, não é por qualquer obra que eu e você façamos, para que ninguém venha a se gloriar. Tem pessoas que acham que por serem boas, que acham porque fazem boas ações na vida, ou por outra coisa parecida, elas hão de ser beneficiadas com a graça de Deus. Assim, muitos querem trocar favores com Deus, achando que a retribuição divina se dará por aquilo de bom que ela fizer nessa vida. De certo, fazer coisas boas é sempre o resultado de uma ação direta de Deus em nossa vida. Uma pessoa que convive com o Senhor, ouvindo e obedecendo sua palavra,
irá, se assim quiser, gerar resultados muito bons, fará coisas boas. Jesus certa vez falou a respeito da árvore boa, dizendo que a árvore boa produz frutos bons. Não há como uma árvore boa produzir frutos maus. E Paulo era o tipo de pessoa que tentava agradar a Deus com as suas atitudes, mas na verdade ele fazia o que achava que era certo e não o que Deus queria que ele fizesse. Por isso, por algum tempo, suas atitudes foram, ao contrário, reprovadas por Deus. Isso porque não há nada que possamos fazer a fim de alcançar o favor de Deus sobre nós, especialmente quando falamos de sua graça. Se alguém, portanto, quer receber a graça do Senhor, a receberá gratuitamente, sem moeda de troca alguma. Desde o princípio da vida, o homem procura fazer trocas com Deus em busca da sua graça, em busca do benefício, em busca até mesmo da salvação. Mas como trocar com Deus algo que não tem preço? O salmista já dizia: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E a resposta de certo é: nada, pois não há nada que nós façamos que retribua à altura aquilo que Deus fez por nós. O que fazemos para Deus é, portanto, somente por gratidão, e por Ele já ter nos feito alguma coisa para a nossa vida. Aliás, por Ele ter derramado sua graça sobre nós. Então, as nossas obras são consequências da graça de Deus sobre o nosso viver. Depois que Paulo se encontrou com Jesus, ele fez inúmeras coisas para Deus em nome de Jesus, mas ele o fez por gratidão e não pensando que poderia pagar aquilo que Deus lhe deu de graça. Quem recebe a graça de Deus não a recebe por ser bom ou por fazer algo em troca, mas esse é um ato exclusivo do amor de Deus por cada um de nós. Por fim, posso ver Paulo também ensinar que tal graça de Deus em nós nos move em direção ao cumprimento dos seus planos. O versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. A pessoa que recebe a graça de Deus sobre a sua vida, jamais se contenta em usá-la somente para si. Na verdade, ela procurará uma forma de retribuir todo o favor que o Senhor fez por ela. Veja a expressão usada certa vez por Paulo. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, aquilo que ele recebe de graça, ele transmite de graça. Quem é atingido pelo Senhor jamais ficará estático, jamais ficará estagnado. Pelo contrário, tal pessoa se moverá em direção aos planos de Deus para a sua vida. Olha o que Deus disse a respeito de Paulo. Ele disse: porque este Paulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Esse era o plano de Deus para a vida de Paulo. Saiba que Deus também tem um plano para a sua vida, para a vida de cada um de nós. O texto nos diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Há coisas que Deus deseja que você faça. Para isso foi que Ele o alcançou com sua graça. De certo, salvar você que crê em Jesus como seu Salvador foi algo extraordinário, incomparável, mas Ele o salvou
para que você fizesse cada coisa que Ele de antemão preparou para você. Essa é a finalidade da obra da graça de Deus em cada um de nós. Uma vez que você recebe tal graça, deverá andar em direção aos planos do Senhor. Paulo fez isso desde o primeiro dia que se encontrou com o seu Salvador. Mas há muitos de nós que, embora tenhamos recebido sua graça, ainda não nos movemos em direção aos planos de Deus. Não há momento mais propício para isso, senão esse momento de agora. Portanto, hoje é o dia que você deverá reconhecer o poder da graça de Deus sobre a sua vida e começar a andar em direção às obras que Ele antecipadamente preparou para você praticar. É assim que a graça de Deus funciona na vida de quem crê em Jesus como seu Salvador. Não há outra forma. Quem é atingido por esta graça e aceita de coração, se moverá em direção aos planos de Deus para a sua vida. Então hoje, entendemos que Paulo está nos ensinando sobre como a graça de Deus funciona sobre quem o aceita como Senhor em sua vida. O Senhor deseja derramar sua graça sobre sua vida hoje, meu amado. Primeiro, salvando aqueles que ainda não têm certeza de que irão para o céu, mas também favorecendo aqueles que já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, dando a você a vida abundante em todas as áreas. Também vejo que o Senhor deseja que você seja grato a Ele por tudo aquilo que Ele já fez por você. Não se trata de barganhar com Deus, como já falamos, como alguns também inutilmente tentam fazer. Até porque Deus não faz trocas conosco. Tudo o que Ele faz por nós, ninguém jamais mereceu. Mas nós podemos ser gratos a Ele em todo o tempo em nossa vida, especialmente nesse momento em que estamos aqui. E também, meu amado, o Senhor deseja que você cumpra os planos que Ele preparou para você. Portanto, coloque-se diante de Deus nesse momento. Diga para Ele que Ele tem a liberdade de usar a sua vida como Ele bem entender. Não resista se o que Ele lhe está pedindo for algo que você acha que é maior do que pode oferecer. Pois Deus jamais se engana, Ele jamais comete um equívoco. Ele olhou para Paulo e disse: é você quem eu escolhi, e da mesma forma Ele está olhando para mim e para você, e diz que somos nós que Ele escolheu. Deus me escolheu um dia para ser pastor. Para você pode ser um pouco diferente, mas certamente Deus também tem uma escolha para a sua vida. Portanto, deixe Ele dirigir pela sua graça cada passo que você der a partir desse momento. E você verá se cumprindo em você a obra da graça de Deus na sua vida. Que Deus o abençoe, meu amado, minha amada. Vamos estar orando nesse momento. Vamos colocar diante do Senhor, pedir a Ele que venha lhe ajudar a enfrentar as suas lutas, as suas agruras, para que você venha deixar o Senhor usar a sua vida, transformar completamente o seu coração, a sua mente, a sua boca, as suas mãos, os seus pés, todo o seu viver, em nome de Jesus. Querido Deus, diante de Ti eu oro, pois sei, ó Deus, que cada um aqui que nos ouve é chamado por Ti para uma obra extraordinária. Peço a Deus que o Senhor possa colocar a sua mão sobre tal pessoa e derramar a sua graça sobre cada um, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém.
Vamos louvar a Deus, vamos cantar um hino adorando ao nosso Senhor nesse momento. E que Deus seja louvado e engrandecido em sua vida por tudo aquilo que Ele tem feito em seu viver, mas sobretudo por tudo aquilo que Ele ainda fará na sua vida. Creia que a obra do Senhor é grande na sua vida e Ele vai realizar toda vez que você deixá-lo controlar sua mente e o seu coração. Que Deus abençoe, conceda a você a graça sobre graça em sua vida. Amém. Deus seja louvado. Amém.